Já se perguntou de onde vieram as favelas do Rio? Essas comunidades vibrantes e complexas têm uma história rica e fascinante que remonta a mais de um século. Vamos embarcar numa viagem pelo seu passado incrível e descobrir como surgiram e evoluíram ao longo do tempo. Para entender a origem das favelas, precisamos voltar ao final do século XIX. Imagine só, Rio de Janeiro, final do século XIX. Uma cidade vibrante, mas em plena transformação. O governo, com sonhos de modernização, desloca milhares de pessoas de suas casas no centro da cidade para abrir espaço para novos projetos urbanos. Essas pessoas, muitas delas sem recursos e sem ter para onde ir, começaram a se estabelecer nas colinas ao redor da cidade. E assim surgem as primeiras favelas. Mas de onde vem o termo favela? O termo favela tem origem nos soldados que retornavam da Guerra de Canudos, um conflito brutal no interior do Brasil. Esses soldados, sem receber pagamento e sem ter onde morar, se estabeleceram nos morros cariocas, batizando suas novas casas com o nome de um arbusto resistente do campo de batalha. Essas primeiras comunidades cresceram rapidamente, influenciadas, acredite se quiser, pelo urbanismo europeu, como a Paris de Haussmann. No entanto, a modernização do Rio acabou os empurrando para as margens, criando bairros vibrantes e autossuficientes, bem acima da cidade. Avançando para meados do século XX, governadores como Carlos Lacerda iniciaram controversos programas de remoção, tentando acabar com as favelas e construir conjuntos habitacionais enormes, como a Cidade de Deus. Mas o espírito das favelas resistiu. Hoje, essas comunidades são mais do que apenas um símbolo de resiliência. São centros de cultura, criatividade e inovação. Do samba às iniciativas sociais, as favelas pulsam com vida e esperança. Então, da próxima vez que você vir aqueles morros coloridos, lembre-se das histórias que eles guardam. Aprofunde-se, aprenda mais e vamos celebrar a jornada incrível das favelas cariocas. As favelas do Rio de Janeiro não são apenas um reflexo das dificuldades econômicas e sociais, mas também um testemunho da capacidade humana de adaptação e inovação. Desde o início, essas comunidades mostraram uma incrível capacidade de se organizar e criar soluções para os desafios que enfrentam. Nos primeiros anos, as favelas eram vistas como um problema temporário, algo que seria resolvido com o tempo. No entanto, à medida que a cidade crescia e se modernizava, as favelas também se expandiam e se consolidavam. Elas se tornaram parte integrante do tecido urbano do Rio de Janeiro. Durante o século XX, as favelas passaram por várias fases de desenvolvimento. Nos anos 1950 e 1960, houve um grande esforço para removê-las e realocar seus moradores em conjuntos habitacionais. No entanto, esses esforços muitas vezes falharam em fornecer as condições de vida adequadas, e muitos moradores acabaram voltando para as favelas ou criando novas comunidades em outras áreas. A partir dos anos 1980, houve uma mudança na abordagem em relação às favelas. Em vez de tentar removê-las, o foco passou a ser a melhoria das condições de vida dentro das próprias comunidades. Projetos de urbanização, saneamento básico e infraestrutura começaram a ser implementados, muitas vezes com a participação ativa dos próprios moradores. Hoje, as favelas do Rio de Janeiro são reconhecidas não apenas por seus desafios, mas também por sua rica cultura e espírito comunitário. Elas são lar de uma diversidade de expressões culturais, desde o samba e o funk, até o grafite e o teatro comunitário. Além disso, muitas favelas têm se destacado como centros de inovação social, com projetos que vão desde a educação e saúde até a sustentabilidade e tecnologia. As favelas também têm um papel importante na economia informal da cidade. Muitos moradores trabalham em pequenos negócios locais, que vão desde lojas e restaurantes até serviços de transporte e construção. Essa economia paralela é vital para a sobrevivência de muitas famílias e contribui significativamente para a economia da cidade como um todo. No entanto, as favelas ainda enfrentam muitos desafios. A violência, a falta de acesso a serviços básicos e a discriminação são problemas persistentes. Mas, apesar dessas dificuldades,
as comunidades continuam a lutar por um futuro melhor, mostrando uma resiliência e determinação admiráveis. Em resumo, a história das favelas do Rio de Janeiro é uma história de luta, resistência e inovação. É uma história que nos lembra da capacidade humana de superar adversidades e criar algo belo e significativo, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Então, da próxima vez que você vir aqueles morros coloridos, lembre-se das histórias que eles guardam. Aprofunde-se, aprenda mais e vamos celebrar a jornada incrível das favelas cariocas. Vamos reconhecer e valorizar a contribuição dessas comunidades para a cidade do Rio de Janeiro e para o Brasil como um todo. As favelas são um símbolo de resiliência, criatividade e esperança, e merecem ser celebradas e apoiadas em sua contínua jornada de desenvolvimento e transformação. Hoje, as favelas são mais do que apenas um símbolo de resiliência. São centros de cultura, criatividade e inovação. Do samba às iniciativas sociais, as favelas pulsam com vida e esperança. Então, da próxima vez que você vir aqueles morros coloridos, lembre-se das histórias que eles guardam. Aprofunde-se, aprenda mais e vamos celebrar a jornada incrível das favelas cariocas. Do samba às iniciativas sociais, as favelas pulsam com vida e esperança. Então, da próxima vez que você vir aqueles morros coloridos, lembre-se das histórias que eles guardam. Aprofunde-se, aprenda mais e vamos celebrar a jornada incrível das favelas cariocas. Aprofunde-se, aprenda mais e vamos celebrar a jornada incrível das favelas cariocas.